O jornal Folha de São Paulo acaba de informar que um policial militar que atua na equipe de segurança do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, também fez pedidos para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Virou festa da uva! Daqui a pouco nós vamos ler aqui a faxineira de Alexandre de Moraes fez pedidos à assessoria do TSE. A vizinha da amiga da prima do Alexandre de Moraes fez pedidos por WhatsApp ao órgão do TSE. Então tá aqui, ó. O policial que trabalha no gabinete de Alexandre fez pedidos à Folha. Diálogos de WhatsApp mostram que o policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes, fez pedidos a Eduardo Talhaferro, na época atuando no TSE, para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e seus familiares, como vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicadas nas redes, além de informações sobre prestadores de serviço que trabalhariam na residência do ministro. Olha só, ele está usando de RH pessoal. Que bacana, hein, Alexandre? Na conversa, Talhaferro, e Alexandre dá-lhe ferro na população, hein? Talhaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo, de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. Marcelo Bella, que maravilha, hein? Bem, eu vou ligar lá no TSE também, pedir informação, vamos? Pois é, vamos fazer uma linha do tempo. Eu convido os nossos seguidores a analisar uma linha do tempo da obviedade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Como cidadão, nós temos que lembrar, né? Como cidadão, nós temos que lembrar que são funcionários públicos, são pessoas que estão recebendo seus salários através dos nossos impostos, então nós podemos relembrar os fatos. Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, iniciou a sua brilhante carreira célebre quando assumiu a Secretaria Estadual de Segurança do Estado de São Paulo, e indicado, né, pelo PSDB e pelo PMDB na época, né, foram dois partidos aí que deram a bênção para que o ministro fosse o nosso secretário de Segurança. Depois, com a ascensão do vice-presidente Michel Temer à presidência da República, o presidente Michel Temer indicou Vossa Excelência para o Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu, por uma questão de rito, o STE, e nas eleições, quando estávamos prestes a votar para presidente, em 2022, no dia 7 de setembro, eu me recordo bem, eu estava lá, o presidente Bolsonaro, ele fez uma série de críticas a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, já pelos desmandos que estavam acontecendo dentro do STF. Na época, quem fez a articulação entre o presidente, o governo, o presidente Bolsonaro e Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes? O presidente Temer. Mais uma vez, o presidente Temer aparece nesse cenário político e faz aí um arranjo para que houvesse paz entre os poderes. Vem a eleição, presidente Lula eleito, no dia da posse, depois da posse, na diplomação, a diplomação, vem um ministro do TSE, Vossa Excelência Benedito, e diz a seguinte frase para Vossa Excelência, presidente do TSE também, Alexandre de Moraes: missão dada, missão cumprida. O que nós estamos assistindo aqui é um judiciário com ativismo político. Quando isso acontece, é o fim da credibilidade. É o fim da credibilidade de uma Suprema Corte que é super importante. A Suprema Corte é para decidir casos importantíssimos em prol da sociedade brasileira e não em prol de partidos. Agora, continuando nessa linha do tempo, Pavinato, nós temos o quê? Elon Musk falando contra Alexandre de Moraes. O ministro começa a receber críticas de Elon Musk. Senadores republicanos e deputados republicanos comparam
o nosso ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ou como idiota útil ou como ingênuo a serviço de partidos políticos norte-americanos falando mal de um ministro da nossa Suprema Corte. E aí vem um jornalista americano e traz à tona toda essa problemática que agora nós estamos vendo aqui. E qual é o que acontece? Os seus mandatários, em relação ao seu patrocinado, se unem para defender esse rito. Então o PT, o governo brasileiro, se une para defender agora o seu patrocinado. Estamos agora com o maior risco que a população pode ter de um fechamento do STF, de um fechamento do Congresso. Porque ditadores de outros países, por muito menos, fecharam seus STFs e seus congressos. E quanto a Vossa Excelência, Alexandre de Moraes, está sendo abandonado, o rei está nu, e está sendo abandonado por aqueles que se diziam seus patrocinadores, que davam tapinhas no seu rosto. Essa é a situação que o Brasil vive hoje. Agora, eu acho que o STF já fechou. Não, tá aberto ainda. Vamos imaginar a lojinha, né? A lojinha tá assim. Lá tá o imóvel e tem a plaquinha em cima escrito igreja. Só que você entra dentro, tiraram a cruz e puseram um polidense. O STF tá mais ou menos isso. Porque mesmo depois dessas críticas todas que o Elon Musk fez, Geisiane, vale lembrar, né, só para retomar aqui, que o perfil oficial do X, do Elon Musk, divulgou outra decisão sigilosa do ministro Alexandre de Moraes contra o senador Marcos Duval e outros 6 perfis da oposição na rede social. Ou seja, nisso a gente já tinha esse escândalo na tona, né? O Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, pedindo para que o talha-ferro, o Brasil, país da piada pronta, né, usasse da criatividade para achar alguma coisa para desmonetizar a revista Oeste, e usasse da criatividade porque o talha-ferro não tinha encontrado nada além de conteúdo jornalístico. E ele usou a criatividade, né? Porque mês depois foi desmonetizado. Exatamente. Um mês depois. E ficou um ano desmonetizado. Exato, mais de um ano. Mais de um ano. E esse dinheiro ninguém viu ainda. Não. Ninguém viu esse dinheiro. Porque o Google continuou metendo anúncio, etc. e tal. Agora, o dinheiro, a revista Oeste não viu. Aliás, é importante que se diga, a revista Oeste não depende de ninguém a não ser do brasileiro. Ela não depende de governo, ela não depende de puxar saco de autoridade. É por isso que aqui tem um jornalismo verdadeiramente independente, porque o resto é conversa fiada. E ela só se manteve depois dessa perseguição, porque a perseguição está clara. Que você vê, todo mundo que foi comentar, né? O Marco Aurélio Melo, todo mundo está comentando assim, vejamos bem, precisamos de Pirilópolis, precisamos ver se a linguagem utilizada era coloquial, se essa utilizada... Não tem coloquialidade. Quando o gabinete do Alexandre de Moraes manda usar da criatividade para desmonetizar um veículo de jornalismo que emprega pessoas, que sustenta famílias, e que não tendo nada contra ele manda usar a criatividade, não tem coloquialidade. A única coloquialidade que tem é a do fator externo, vocês sabem onde. É a única coloquialidade. Então, a Revista Oeste se mantém graças ao brasileiro que quer manter acesa a chama da liberdade, por menor que ela seja. Não bastasse isso, ele continua fazendo tudo que ele sempre fez e é reconhecidamente ilegal e inconstitucional. Ô, Pavinato, para a Geise comentar, tem mais um ponto grave dessa nova reportagem da Folha aqui. Antes de mais nada, quando a gente usa a palavra dossiê no mundo político, é algo positivo ou é algo negativo? A dossiê é que a gente come depois do salgador, não é? É algo negativo, certo? Você faz, estou produzindo um dossiê contra o meu adversário. Você não está produzindo uma coletânea de documentos favoráveis a ele. É algo para incriminá-lo. Muito bem. Olha só o diálogo entre o policial militar loteado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o talha-ferro. Olha só. Diz o policial militar pelo WhatsApp: desculpe incomodar em pleno domingão. Só para eu poder informar o chefe. Quem é o chefe? O Alexandre de Moraes. Ô louco, bicho! Olha a pergunta que ele faz. O policial faz ao vivo. Ao talha-ferro. Você está trabalhando ainda no dossiê certo? Ou seja, internamente ele já chamava isso um dossiê. Está claramente algo sendo fabricado
para prejudicar alguém. Mas Dossiê. precisamos ver se não é uma linguagem